Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E após vencer o Atlético Mineiro, o São Paulo volta a campo neste sábado, jogando fora de casa contra o Cruzeiro. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero falar agora sobre o São Paulo, segunda-feira para lá de agitada. Primeiro, com a notícia de que o Tricolor sofreu um transfer ban na FIFA, ou seja, estaria impedido de inscrever atletas nas 3 próximas janelas de transferência por conta de uma dívida de $300 mil com o Cerro Porteño, pela compra de Bobadilla. Esses $300 mil ou R$1.620.000 foram pagos também nessa segunda-feira pelo São Paulo ao Cerro Porteño, colocando fim à dívida que o Tricolor tinha para com o clube paraguaio. Restava essa última parcela da compra do jogador. Dessa maneira, o São Paulo assegura que já está livre do transfer ban. O Tricolor chegou a emitir uma nota dizendo, abre aspas, tivemos um desacordo em relação ao entendimento do pagamento das parcelas, mas regularizamos toda a situação do São Paulo. Dessa maneira, o São Paulo se livra do transfer ban e volta a estar liberado para contratar um atleta para o ataque. Tudo porque o André Silva, de fato, sofreu uma lesão séria. Lesão ligamentar e deve desfalcar o São Paulo por um longo período. Ele está sendo submetido a uma avaliação de um médico para saber se há necessidade de cirurgia ou não. De qualquer forma, com ou sem cirurgia, a chance de o André Silva jogar nessa temporada é pequena. Ele teve uma contusão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. Baita azar do São Paulo, que teve lesão nos seus 3 centroavantes. Rian Francisco e o Caleri só voltam em 2026 ou no finalzinho dessa temporada por conta de problemas com o ligamento cruzado anterior. São Paulo já está no mercado em busca de um centroavante, de um camisa 9. Posso garantir para vocês que Daverson não é um alvo. E assim que eu tiver qualquer novidade sobre a busca por esse 9, conto para vocês. Combinado? Marcos Antônio, machucado na coxa, o André Silva no joelho, esses desfalques. A questão do André Silva é complicada, porque o São Paulo tinha um Caleri como titular da posição. O André Silva tomou esse lugar do Caleri numa época já que estavam até discutindo se o André Silva não merecia titularidade no lugar do Caleri, mesmo com o Caleri apto. E, conclusão, hoje o São Paulo não tem nem o Caleri nem o André Silva. Sinceramente, não sei muito o que o Crespo vai fazer com essa posição, porque já vimos que colocar o Luciano ali não dá certo. Não, ele só tem o Dineno agora e tinha o menino Rian Francisco, que também machucou o joelho e só volta ano que vem. Então, são 3 centroavantes que o São Paulo tinha e que só devem voltar no ano que vem. O Caleri também volta no fim do ano, mas, cara, é muito peso. O Caleri deve voltar, mas você sabe como é que é esse processo. Demora. É muito peso para um time só. O São Paulo está tendo uma sina nos últimos anos de ter muitos jogadores machucados, jogadores importantes. E o Marcos Antônio ia ser chamado para a seleção brasileira. Ele estava arrebentando no São Paulo, era um dos melhores jogadores. De repente machuca a coxa, a lesão, fica aí algumas semanas fora. Então, assim, cara, quando você vê o negócio progredindo, de repente acontecem coisas sucessivas que atrapalham o trabalho do Crespo. O lado positivo é essa sequência do São Paulo. Sim. Né? Essa sequência do São Paulo realmente é surpreendente. Quando a gente percebe e compara principalmente com o São Paulo recente do Zubeldia, é incrível como o Crespo mudou completamente. Não só a parte estrutural, como animicamente como o São Paulo joga. Cara, é incrível como mudou. Quando acabou o jogo da Libertadores contra o Atlético Nacional, batalha nos pênaltis, a impressão era, passou, agora tem fechamento da janela, inscrição de jogadores, recuperação de outros que estão fora. O São Paulo possivelmente estará mais forte contra a LDU. Não está. Começou a dar tudo errado, né? Então o Lucas, que era o cara que depois do jogo do Atlético Nacional poderia, numa evolução, começar a jogar. Voltou a sentir. Provavelmente, vamos agora caso a caso, provavelmente vai até o final da temporada ficar tratando para jogar 2 ou 3 jogos específicos, como foi contra o Atlético Nacional, vai ser assim contra a LDU, e depois, quando acabar a temporada, vão decidir se vão operá-lo ou não, se é caso de cirurgia ou não, porque ainda não é uma certeza. Não está nem muito claro, né? Então, mas isso não garante desempenho. Não, nenhum. Porque ele fica fora tanto tempo, quando Exato, volta, ele não ganha volta... ritmo. Mas é aquilo, né, Mancini? É aquilo. Não, o problema é grave. Claro, não garante desempenho. Agora, assim, ele vai ficar numa situação de entrar num jogo e bater um pênalti que classifica o time como ele fez. E ele tem condições. Como ele fez isso, né? Contra o Atlético Nacional. Oscar, que está afastado há um tempão desde o jogo contra o Corinthians. Mais grave do que parecia o problema dele.
era um problema na vértebra, coluna, agora já estão falando em outras situações. Provavelmente não joga mais esse ano, o São Paulo precisa esclarecer o caso. Então nós estamos falando dos 2 jogadores mais caros do time, o terceiro é o Caleri, que não joga mais essa temporada, tem ligamento cruzado. Um quarto, Luiz Gustavo, não passou passou por novos exames da embolia, ainda tem um trombo, não foi liberado para jogar. Então são 4 jogadores, desses 4, talvez o Lucas tenha condição. Agora o São Paulo ganhou um quinto jogador fora da temporada, novo jogador, que é o André Silva. Então ele sai com um problema no joelho. A decisão de operá-lo ou não é mais uma decisão aí agora pro atleta, se é melhor ou não, porque se não operar, o tratamento conservador de cerca de 3 meses, ele está fora da temporada. O São Paulo simplesmente perde os 3 centroavantes com problema no joelho na temporada. O Caleri, o Rian e o André. Né? Então, Marcos Antônio, quando é problema muscular, Marcos Antônio, Wendel, Orboleda, você fala, não, isso aí daqui a 3 semanas volta. Um problema muscular já virou peanuts. Né? Mas o incrível é que o São Paulo está levando a temporada com um elenco curto, sem muito investimento e perdendo os jogadores-chave para o resto da temporada, mês a mês. Essa é a situação do São Paulo e acho que o resumo é esse, né? A temporada que o São Paulo faz diante disso é heróica, né? O que vem por aí agora, enfim, vem o que vier, né, o Massa? Não, vem o que vier, não. Como assim? Não, o que eu quero dizer chegou... assim... Ih, traz a flanela aí. Não. O time Não, chegou o time numa vai buscar. condição, é isso. O time vai buscar, o time tem... É isso, tem fibra. condição. Não, claro que tem, tô falando assim... Entendeu? Você não pode começar já a dar desculpa para perder tá as buscando. coisas. Eu quero dizer o seguinte, Vem agora o o São que Paulo vier. está Como numa assim? situação... Não, mas é que uma... São Paulo está bem confortável colocado. Confortável Ué. no Campeonato Brasileiro. Exato, o São Paulo está a 4 jogos de uma final de Libertadores. Agora isso... Vambora. Não, e Não. sem tirar o mérito. Sem tirar o 4 mérito jogos da e uma final. Da final. Sem tirar o mérito do trabalho do Crespo, que é excelente. Excelente. Entendeu? Excelente. Aliás... Lembrando... Fala. Não, vou terminar. Não. Só lembrando que o Zubeldia colocou o São Paulo nessa posição, na Libertadores, principalmente. Né? A reação dele... Vale lembrar que também... No brasileiro colocou estava ruim. também no Campeonato Brasileiro, derrota para o Sport. O empate. Crespo conseguiu manter o trabalho do Zubeldia na Libertadores e conseguiu fazer a coisa caminhar no Campeonato Brasileiro, que para mim foi a grande surpresa. Foi uma surpresa para mim. E é isso aí, o São Paulo chegou, tem fibra, como disse o Arnaldo, e não tem que ser tratado como coitadinho, não. Entendeu? Sim. Então o São Paulo tem que ser tratado como um player para ganhar o candidato a ser campeão da Libertadores. Panela São Paulina. Não, é sua, meu. O que mais me chama a atenção do Crespo agora é, diante de muitos problemas, a leveza que ele e o CT estão levando tudo isso. Porque ele delegou. Parece seu problema do Arnaldo, seu problema do Vessone, seu problema do Tirone. Não parece que os problemas seguem existindo, mas eles parecem estar sendo resolvidos de maneira mais leve. Não era aquela coisa, ai meu Deus, e agora tal? Ele parece que está conseguindo tirar as pedrinhas. Ele não leva isso para a coletiva. Na primeira coletiva dele, lembra? O primeiro jogo. Essa aqui, quando ele chamou... outra também. Cada um que resolva o seu problema. Eu trabalho... Eu corto a carne com o boi que eu tenho. Tenho boi aí, eu corto. Não tem, vai de ovelha, vai de sei lá. Entendeu? É isso. Essa é uma questão. Agora, ter mérito de chegar até aqui não pode ser a desculpa de uma eliminação na frente. Entendeu? Que é a mesma coisa do Corinthians. Mas quando ganha não tem problema político nenhum... Não interfere no campo. Quando perde, mas não dá. Com esse turbilhão, aí não dá. Agora o São Paulo precisa ser cobrado como um time capaz de ser campeão da Libertadores. Ponto. Não, mas assim, a circunstância, os brasileiros que permanecem na Libertadores, parece que nós estamos falando de uma outra situação. Né? Sim. Né? Olha a janela do Palmeiras e do Flamengo, olha a janela do São Paulo. Né? Nossa, São Paulo não tem né? O campeonato do São Paulo, no Brasileiro, é com o Mirassol, certo? Esse é o campeonato, né? E na Libertadores, são obrigações diferentes, mas assim, obrigações diferentes de acordo com o investimento, né? Que tem cada um. No São Paulo
na Libertadores, ele tem um compromisso que ele não é favorito, como não era contra o Atlético Nacional. Porque ele não tem tantos jogadores assim, né? Hora de te explicar como é que fica o São Paulo depois do acordo com o Evangelos Marinax. Se você não viu, contei com exclusividade nesse domingo que está tudo fechado entre São Paulo, Fundo Galápagos e Marinax. Tanto está fechado que o São Paulo vai submeter a aprovação do Conselho de Administração do São Paulo nessa semana esse acordo. Se houver aprovação, o São Paulo submete depois ao Conselho Deliberativo para tocar esse projeto. A ideia inicial do acordo com o Marinax foi alterada. Naquele primeiro momento, o Marinax injetaria 100 milhões de dólares, ou mais ou menos 550 milhões de reais, em 5 anos e passaria a ser sócio do São Paulo na SAF para as categorias de base. Para tornar Cotia uma SAF, o São Paulo precisaria da aprovação do seu Conselho Deliberativo com mais de 75% dos votos. E o presidente Júlio Casares percebeu que não conseguiria tal votação, que tornaria toda a situação extremamente desgastante. Qual foi a solução para o problema? São Paulo, Marinax e Fundo Galápagos alteraram o projeto. Não vai haver mais a SAF da base, e sim a criação de um fundo que vai contar com um aporte inicial do Galápagos de algo na casa dos 200 milhões de reais. Imagina-se que o Marinax também coloque um pouco de dinheiro nesse fundo e através do fundo o São Paulo vai utilizando receitas para contratar os melhores jogadores da base no futebol da América do Sul. O projeto do São Paulo é ter uma categoria de base superior à do Palmeiras, responsável por um faturamento de 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos, apenas com atletas formados na base. O São Paulo tem convicção de que vai trazer os principais jogadores da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, enfim, da América do Sul. Surgiu um menino de 13, 15, 17, 18, até 20 anos de idade. Esses atletas são contratados com dinheiro desse aporte. O scout do Marinax no Nottingham Forest vai ajudar nessa busca do São Paulo, e a partir do momento em que esses atletas performarem e chegarem ao time principal, o Marinax passa a ter prioridade na compra dos jogadores. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, agora está 8 jogos invictos, com 6 vitórias e 2 empates. O São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 2-0, com os gols do Pablo Maia e do Gonzalo Tapia. E o tricolor começou o jogo com Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Ferrarese, Alan Franco e Sabino, na ala esquerda Enzo Dias e na direita Cédric, e no meio-campo Bobadilha, Pablo Maia e Marcos Antônio, e na frente André Silva e Ferreirinha. O Lucas Moura nem foi para o jogo, né, galera? Segundo o Hernan Crespo, ele vem sendo preparado para ficar 100%, mas a gente sabe que não pode contar muito com o Lucas Moura, porque sempre ele joga 1, 2, 3 jogos e depois fica uma semana, 2, 3 semanas fora. O Rodriguinho, segundo o Hernan Crespo, não foi titular por causa de desgaste físico. E o Alisson aí também com mais uma lesão, ainda segue fora. A boa notícia, né, galera, é que o São Paulo vem jogando muito bem nos últimos jogos. Na minha visão, o que falta mais para o São Paulo é ter um pouco mais de velocidade, mas de resto o São Paulo vem jogando muito bem. Até o Enzo Dias e o Cédric, na minha visão, nesse jogo subiu um pouco mais, né, galera? Mas uma boa notícia é que o São Paulo deve contar nos próximos jogos com as voltas do zagueiro Arboleda, do lateral esquerdo Wendel, do Mailton, que foi contratado, e do Oscar, né, galera? Então o São Paulo tende a ficar muito mais forte, principalmente para as quartas de final da Libertadores, que vai jogar o primeiro jogo fora de casa no dia 18 contra a LDU. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores desse jogo. O Rafael teve uma nota de 7,5, o Ferrarese, que agora está jogando na posição certa, vem jogando muito com o Hernan Crespo e teve uma nota de 8,4. O Alan Franco teve uma nota de 7,7. O Sabino teve uma nota de 7. O Cédric, que fez um bom jogo, teve uma nota de 8,1. O Bobadilha, mais uma vez, muito bem, teve uma nota de 7,9. O Marcos Antônio, que saiu lesionado, teve uma nota de 8. O Rodriguinho, que entrou no lugar dele, teve uma nota de 7,5.
o Pablo Maia, que depois que voltou da lesão, está voltando a seu ritmo de jogo, vem voltando a jogar bem e teve uma nota de 8,7. O Enzo Dias teve uma nota de 7,8. O Ferreirinha teve uma nota de 6,5. O Luciano, que foi poupado, entrou no segundo tempo e teve uma nota de 7,5. O André Silva teve uma nota de 5,5. O Gonzalo Tapia, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 7,5. Ele que fez o segundo gol do jogo. E o Hernan Crespo teve uma nota de 8,6. E após vencer o Atlético Mineiro, o São Paulo volta a campo neste sábado, agora jogando fora de casa contra o Cruzeiro. No dia 13, joga em casa contra o Botafogo, esses dois jogos pelo Campeonato Brasileiro. No dia 18, joga o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores fora de casa contra a LDU. No dia 20, tem um clássico pela frente, joga fora de casa contra o Santos. E no dia 25, decide as quartas de final da Libertadores em casa contra a LDU. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. E segundo o Jorge Nicola, o São Paulo encaminhou essa futura parceria das categorias de base com o empresário grego Evangelos Marinakis. E na minha visão, acho sim um bom negócio, até porque se o São Paulo atravessa essa grave crise financeira, algo precisa ser feito, e já que não pretende virar SAF nos próximos anos, um investimento na base pode ser uma solução, até porque o São Paulo tende a ter a melhor base do Brasil nos próximos anos e triplicar suas vendas. Aí eu vejo alguns comentaristas falando, mas o São Paulo vai ceder um pouco da sua porcentagem nas vendas, que não sei o quê, mas o São Paulo já faz isso. O Beraldo, por exemplo, o São Paulo ficou com apenas 60% da venda. O Lucas Ferreira agora, o São Paulo tinha 60%, depois comprou mais 20%. Então, vários jogadores que o São Paulo tem nas categorias de base já tem um sócio no negócio, ou empresário, ou algo do tipo. A diferença é que agora o São Paulo vai poder competir, de igual para igual com Palmeiras e Flamengo para trazer algumas joias de outros clubes. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!